da Manhã. A palavra do prefeito. Nosso contato neste momento é com o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum. Bom dia, prefeito. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Rosana, tudo bem? Bom dia, Kiko. Bom dia a todos os amigos que estão nos ouvindo. Obrigado por poder estar aqui mais uma vez junto de vocês. Prefeito, bom dia, né? A gente viveu alguns dias assim bastante tenso no período pós-eleição. Qual é a análise que o senhor faz de tudo o que aconteceu nesses últimos dias, prefeito? Prazer tê-lo aqui. Pois é, né, Kiko? Obrigado. Eu acho que, se eu não estiver enganado, acho que é a primeira vez, né? Sim. Em umas 3 semanas que eu tô aqui, né? O senhor fugiu, o senhor ficou em cima do muro. O tucano é assim, tucano fica em cima do muro. Se o vento tá para um lado, aí ele decide para que lado ele agora voou, então. Brincadeira, né? Não, já tinha lado certo, né? No segundo turno, o senhor deixou clara a manifestação em apoio ao candidato Tarcísio de Freitas e também ao atual presidente Jair Messias Bolsonaro, né? E tivemos um processo muito tenso em função de uma eleição muito apertada, e aí não é a totalidade, repito, não é a totalidade daqueles que votaram, 58 milhões de eleitores que votaram no presidente Bolsonaro, que efetivamente não aceitaram o resultado. É uma minoria que obviamente estabeleceu uma situação de bloqueio complicada para todo mundo, né? Para os municípios, para o estado, enfim, é questionável tudo isso, mas o Supremo definiu pela liberação das rodovias, e aí as polícias militares, a Polícia Rodoviária Militar Federal, Polícia PRF, também entraram todos em ação. Eu acredito que é extremamente válida a oposição, ela é importante, ela é necessária, né? E só que ela é feita, como diria o presidente Bolsonaro, dentro das 4 linhas das regras da Constituição. Então, alguns movimentos eu acho que a gente não há de se louvar, mas de se preocupar que o que nós queremos é democracia, né? Poder fazer movimentos, poder ir na porta, quer ir na porta dos quartéis? Pode, vai, faz, né, a sua movimentação, mas intervenção militar significa quebra dos preceitos constitucionais e do Estado de Direito. Então, assim, sou Bolsonaro? Tá bom, sou Bolsonaro, vou criticar, vou reclamar, sim, mas dentro daquilo que a lei e a democracia nos presenteia. Claro, com certeza, né, Kiko? Mas a gente observa tudo isso aí acho que a grande maioria da população que observa isso como um pós-eleição. A gente sabe que já é muito difícil para o lado que acaba não ganhando. E então existe ali um período bem complicado para quem é derrotado mesmo e tudo mais. E a gente sabe que pela diferença muito pequena, acho que a menor diferença histórica. Nem a Dilma com Aécio, né, tiveram essa diferença, né? Pois é. Então, eu acho que tudo isso contribui para que esse momento ele fique ainda mais inflamado, né, Kiko? É natural que uma parcela grande da população, praticamente metade do país, que essa parcela da população não aceite. E não é nem eu pelo que eu acompanhei assim um pouco das postagens das pessoas que eu vi que participaram das manifestações, não é nem no sentido de ser contra o processo eleitoral, contra a eleição em si, né? Mas mais pelo que aconteceu antes, né? A questão de essa parcela da população acreditar que o presidente Bolsonaro ele foi muito prejudicado em comparação com o que foi feito com o presidente Lula, muita gente acreditando que o Lula foi privilegiado realmente pelas decisões judiciais do TSE ao longo da campanha. Então, eu acho que o fato do jogo ter parecido ser desequilibrado foi o fator que desencadeou toda essa manifestação. É uma sensação que ficou para muita gente mesmo, né? Em especial, acredito eu, aqui no nosso estado de São Paulo, onde a diferença pró-Bolsonaro foi maior. Então, é natural que a maioria aqui em São Paulo não aceite mesmo o Lula como presidente. Eu acho que
é por conta do histórico é aquela Lula, situação, né, prefeito? Eu sou palmeirense. Se o Palmeiras joga com o Corinthians e perde, eu posso ficar até triste, mas eu tenho que aceitar, vou tentar ganhar no próximo jogo. No próximo jogo, capaz eu vencer e acho que se o presidente Lula não fizer um governo muito bom, o Bolsonaro tem idade suficiente, ainda diferente do Lula, e ele disse que é a última eleição, e ser uma liderança da extrema-direita e que possa vir a disputar. Eu acho que é por aí que a coisa caminhe, né? As pessoas não têm a aceitar ou não. Na segunda-feira, Kiko, na segunda-feira depois da eleição, eu já falei para alguns amigos, inclusive, que do meu ponto de vista como político, no dia seguinte à eleição do Lula, o candidato mais forte para a próxima eleição já é o Bolsonaro. Exatamente. Naturalmente, né? Agora, esse tipo de situação, que eu não estou falando aqui que o presidente Bolsonaro está provocando, mas esse tipo de situação que vem acontecendo, eu não acredito que colabore com a futura eleição do presidente Bolsonaro. Eu acho que não ajuda. Tanto é que as vias foram liberadas em definitivo quando ele gravou o vídeo de ontem. Exatamente. Né? Então, assim, ele tem uma liderança forte e deve utilizá-la para o bem e para a oposição. Né? Os parlamentares do PL são 99. E essa liderança que ele conseguiu consolidar e vai refletir no parlamento, né? Vai refletir tanto no Senado quanto na Câmara, isso talvez seja o momento em que o Brasil esteja mais equilibrado democraticamente dentro dos poderes, né? E aí vou me restringir a fala aqui dentro do Executivo e do Legislativo Federal, porque não sei nem se eu posso falar, mas eu acho que está em desequilíbrio com toda certeza o Judiciário, né? O Judiciário, eu acho que é melhor nem comentar. Não, mas acho que dá para comentar. Na verdade, prefeito, a composição da Suprema Corte, ela vai acontecendo ao longo de mandatos. Se nós imaginarmos que nós tivemos 8 anos de Lula, mais 6 anos de Dilma, nós estamos falando de uma quantidade de tempo de indicações, muito provavelmente de uma linha de pensamento mais à esquerda dentro do próprio STF. E é isso que acontece, inclusive, nos Estados Unidos. Quando é democrata, quando é republicano, eles vão indicando o lado deles. Isso vai estabelecendo um equilíbrio. Não necessariamente aumentar o número de ministros, mas agora nós teremos o Gilmar Mendes, que é o decano, e a Rosa Weber, que é a presidente, no ano que vem, a Rosa Weber certamente, e o Gilmar Mendes também, mas daqui a alguns anos é uma vaga que será liberada, e quem irá indicar é o atual presidente, o futuro presidente Lula. Então você pode ter tendências, mas assim, o próprio Alexandre de Moraes foi indicado pelo Michel Temer. Né? Exato. Não foi. Então, assim, como o presidente Bolsonaro indicou 2 ministros do Supremo, que inclusive a gente percebe na votação o nível de posicionamento deles. Agora, posicionamento do Aras, então não vamos nem falar. Se for falar do Aras... Que era exatamente o que não poderia acontecer, né, Kiko? A gente está tratando com naturalidade esse tipo de situação e não devia ser, né? A gente parar para pensar que o Collor indicou o próprio primo pro STF. Sim. Então, são absurdos atrás de absurdos. E aí, voltando ao exemplo que você deu, né? Como na partida de futebol, o Corinthians e Palmeiras, se os dois jogarem, pegarem a bola só com o pé, tá tudo certo. O problema é um lado pegar a bola com a mão. E aí, a torcida toda, metade da torcida acha que o outro tá pegando a bola com a mão, e aí, esse é o problema, né, Kiko? É verdade. Quando as regras estão desequilibradas, e aí o juiz apita para um lado só, então, tudo isso contribui para esse momento de convulsão social. Eu vi uma entrevista do senador Eduardo Girão, se eu não me engano, ele é do Ceará, do Podemos do Ceará. E ele fazendo meia-culpa em nome do Senado. E o Senado, pela inércia do Senado, é que a situação chegou no drama que chegou. Porque quem poderia ter agido para coibir, para diminuir esse estrago feito pelos ministros do STF em especial, era o próprio Senado. E não fez, né? Pelo contrário, se omitiu. Então eu não vou culpar o STF pelas ações, mas eu vou culpar mais ainda o Senado pela omissão. E esse, para mim, é o maior absurdo, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um presidente que você olha para a cara dele e você já tá escrito na cara dele assim que ele
ele nada conforme a maré e ele joga com quem tá com a bola, já que nós estamos falando de futebol. Mas aí aqui, né? vamos dizer o seguinte, o senhor não acha que a primeira pessoa que admitiu a vitória foi o presidente Lira da Câmara dos Deputados? Na verdade, a gente sabe que o parlamento, na verdade, ele vai se mover de acordo com quem está com a caneta. Às vezes não na totalidade, mas ele vai se mover com quem está na caneta, participando de ministérios e outras questões. E o eleitor tem que ver isso, tem que estar atento. Isso é democracia. Porque não é para ser assim, né, Kiko? Mas viu, a gente elege um deputado, a gente elege um senador na expectativa de que ele corresponda aos compromissos que ele assumiu durante a campanha. Pois é. E não que ele vá ser oportunista de acompanhar. Porque é muita diferença. Vamos lá. Vamos falar do Lira, por exemplo. É muita diferença entre ele ser bolsonarista até o final de 2022 e a partir de 23 ele ser petista. Isso não dá certo. Vai, claro que vai. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte... Ainda mais se ele conseguisse reeleger a presidente da Câmara, né? O que eu digo é o seguinte, prefeito Marum, a gente está vendo um episódio normal, né? De mudanças em relação ao Senado. O Rodrigo Pacheco, agora, com a possibilidade do Lula, ele pode se reeleger, porque ele já tem um número de deputados, 30 e poucos deputados, ele já tem para reeleição, com mais um empurrão daqueles que estão ligados ao ex-presidente, presidente eleito Lula. Ele deve ter a maioria na casa e vai estar o Rodrigo Pacheco, que vai estar apoiando o governo. E eu acho que, se, dependendo da situação, não tiver nenhum candidato ou vai dividir, o Lira será o candidato apoiado pelo próprio presidente Lula, né? Pode ser também. E mais, quando a gente fala em composição, nós estamos vendo lá em Israel o Netanyahu, que vai voltar para o 5º mandato, ou na Itália, né, a primeira-ministra eleita agora de direita, ela, para compor, ela teve que somar com outros partidos. Então eu não acho a democracia errada na medida em que quem ganha consiga construir uma maioria dentro do parlamento e participação dos partidos que estão... Essa é a beleza da coisa, na verdade. É assim que funciona, e muito partido vai participar do governo na soma que ele vai ter dentro do Congresso, porque sem o Congresso Nacional na mão não se faz nada, absolutamente nada. Essa que é a realidade. Muito bem. E a nossa Salto de Pirapora? Como é que vai qual é o destaque que tem em Salto de Pirapora? Prefeito saiu do muro. Salto de Pirapora, como acho que todo o país, né, parou para acompanhar a eleição e aqui, acho que os resultados da eleição... Como é que foram os resultados aí, em relação aos mais ou menos... Muito parecido com a nossa região toda aqui, com 60-40 para o Bolsonaro, 60-40 para o Tarcísio também. Acho que Sorocaba também foi bem próximo disso. Também. E aí, então, o nosso hospital não vai parar não, né? O Tarcísio já garantiu? Pelo contrário. O governador Tarcísio já assumiu esse compromisso de dar sequência junto com a gente aqui, não só no hospital, mas em todos os outros projetos que nós temos aqui, da saúde, da área de segurança pública, que ele enfatiza, dá muito destaque, e nós temos grandes projetos aqui para a cidade na área da segurança a partir do ano que vem. Agora, né, Kiko, a gente entra num período um pouquinho mais travado, que é esse períodozinho de transição de governo. Sim. Então, ainda mais que vai trocar o governo estadual e o federal, né? Então, de certa forma, para bastante coisa. Mas aqui em Salto, a gente segue no nosso ritmo com as nossas coisas. Então, nós fizemos a entrega na semana passada de 2 novas ambulâncias. A deputada Maria Lúcia encaminhou recursos para nós adquirimos 2 ambulâncias com recursos do mandato dela. E ela esteve aqui junto de nós também, na prefeitura, para fazer a entrega dessas 2 ambulâncias. Então, mais uma vez, a deputada Maria Lúcia, ainda em ritmo acelerado, né? Ela não para, ela ajudando o Salto de Pirapora. E a gente vê que tem deputado, né, Kiko, que não vem ajudar a gente só em época de eleição. Sim. Acabou de passar a eleição, a gente nem está pensando ainda, ela nem está pensando, com certeza não está pensando na outra, mas segue com o trabalho firme, assíduo, presente aqui em Salto de Pirapora e esteve aqui para colaborar com a gente com essas 2 novas ambulâncias. Prefeito, o senhor foi muito feliz em comentar, quer dizer, nós estamos com 2 transições, uma do governo federal,
né, com outro partido, e também em São Paulo com outro partido. Nós vamos ficar um período um pouco complexo até se definir a equipe se entrosar, por mais prática que tenha, né? O AFIF deve fazer essa transição em nome do Tarcísio, e ele já foi vice-governador também, né? Enfim, sim, é uma figura que conhece a política, já foi candidato à presidência, mas nós vamos ter... é craque, né, Kiko? É uma pessoa, assim, diferente. Eu tive o prazer de conhecer o AFIF já, e é uma mente brilhante, realmente. Um cara diferente, daquelas pessoas que você conversa e exala conhecimento. É um prazer poder discutir qualquer assunto com ele. Então, eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele ia se encarregar dessa transição. Provavelmente seja secretário de alguma coisa, né? Não sei se Fazenda, Desenvolvimento Econômico, mas a gente já vê que esse governo Tarcísio começa com o pé direito. Mas obviamente que tem um tempo para entrar no ritmo, né? Não dá para a gente, esse período de transição, muitas coisas não param, mas assim, o entendimento, o diálogo, ver na onde vai ser. Nós tínhamos no governo do Dória o diálogo com o presidente, o atual presidente do seu partido no estado de São Paulo, que é o ex-deputado Vignoli, né? Então, ele era o interlocutor dos prefeitos, né? Então, o desenho de uma nova administração, ela pode ser diferente do que era, quem vai estar tratando com os prefeitos, né? Essa é a grande ansiedade de todos os prefeitos, é a pergunta do ano, Kiko. Que todo mundo quer saber quem que vai fazer essa interlocução com os prefeitos, e é engraçado porque antes do Vignoli, né, antes da Secretaria de Desenvolvimento Regional, não existia assim um canal onde os prefeitos sabiam que iam para o Palácio e que iam buscar o governo do estado e seriam atendidos, né? Então essa figura ela se personificou aí no Vignoli, e agora está todo mundo curioso para saber, né, quem vai substituí-lo. Eu também não sei, não tive informação nenhuma, mas o que eu acho é que o governador Tarcísio vai ter que colocar alguém muito habilidoso, porque os prefeitos se adaptaram muito fácil, porque é coisa boa, né? Se adaptaram muito fácil a esse tipo de atendimento. E eu acho que esse secretário, que é um secretário político, né, tem que ser uma pessoa assim extremamente habilidosa. A gente também está bem ansioso para saber quem vai ser. Perfeito, nós vamos para um rápido intervalo comercial, né, Pedro? E a gente volta com o prefeito aqui, a gente vai discutir outras questões políticas também com o prefeito Matheus Marum. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. High-Torque Car Service, a sua oficina multimarcas nacionais e importados. Isso mesmo, High-Torque, a oficina famosa do YouTube. A oficina do ADG aqui em Sorocaba. A High-Torque oferece serviço de revisão e manutenção no sistema de freio, de suspensão e de injeção eletrônica. Oferece também o serviço de troca do fluido da transmissão automática, correia dentada e muito mais. High-Torque Car Service, aqui em Sorocaba. Aqui no Ser, costumamos dizer que nossa jornada é incrível. E com certeza você já deve ter percebido isso. Eu vou mostrar um pouco as coisas que estamos fazendo esse ano. Vem comigo. Acreditamos no despertar da curiosidade, respeitando o ritmo, as crenças e valores, caminhando lado a lado no desenvolvimento individual, para conhecer, observar, amar
E assim, ser possível respeitar, preservar, cuidar e proteger o nosso meio e o nosso mundo. Ao mesmo tempo em que nos alinhamos aos mais elevados valores da dignidade humana, com ações sustentáveis, pensando em seus hábitos como cidadãos locais e globais, potencializando talentos por meio de uma educação de qualidade, no qual fortalecemos o vínculo, a dedicação e o afeto, contribuindo na formação integral dos nossos alunos, em uma jornada incrível. Temos em nossa missão enraizada a cultura da paz, presente no esporte, na competição, na cooperação, na arte e no brincar. A cada desafio, criando oportunidades, debatendo o mundo com o mundo, pelo mundo, nos unindo para fortalecer valores, para sermos mais justos e solidários. No projeto de vida fantástico, que guiaremos nosso bem mais precioso, acreditando nos sonhos e tornando possível realizar. Ainda temos muitas coisas para vivenciarmos esse ano, o ano de retomada das atividades normais. Acreditamos que é possível termos resultados significativos, sem descuidar do acolhimento e do ser humano. Ninguém chega lá sozinho, então escolha bem quem vai com você. Quando aparecer a oportunidade, a Facens amplia sua habilidade. Vestibular Facens 2023. Vem pro nosso time, inscreva-se. Informação, notícia, Rádio Jovem Pan. 9h09. Eu repito, 9h09. O residencial Monte Rei tem seu novo 2 dormitórios com R$13 mil de bônus. Saiba mais em magnoconstrutora.com.br. Eu estou falando com o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum, e hoje a gente está falando de... Aliás, ultimamente a gente tem falado mais de política, né? Eu já disse que ele é comentarista aqui da Jovem Pan. Olha, seu partido teve uma redução de tamanho, né? Teve a Raquel se elegendo em Pernambuco, teve o Eduardo Leite também no Rio Grande do Sul, né, em reeleição. Quer dizer, ele renunciou para ser candidato a presidente e depois acabou não dando certo e tornou-se candidato a governador e venceu a eleição do Onyx Lorenzoni. E tem mais, são 4 governadores, que eu não vou lembrar os outros 2. É o Riedel, lá do Mato Grosso. Isso, e tem mais um. São 4. Tem mais um? Tem mais um governador Enfim, o partido vai ter que fazer se reinventar, né? Se repensar. O que às vezes... Pedro Cunha Lima que perdeu a eleição, né? Então pode ser, então são 3, mas na verdade, às vezes, claro, ninguém gosta que o partido encolha, mas às vezes ele encolhe para ficar ideológico, né? Para ter um partido que tenha realmente pessoas que pensem na mesma linha de pensamento, para reconstruir uma história partidária. Ontem ainda eu vi uma declaração de que o partido fará uma oposição moderada, né, ao governo do futuro presidente Lula, né, que ele não vai apoiar o que for bom. É uma postura de independência, né? Então não está criando um adesivô imediatamente a uma condição ao novo governo. Como é que o senhor imagina o PSDB daqui para diante? É difícil falar agora, né, Kiko? Porque em que pese a gente analisar a situação a nível nacional, com o PSDB perdendo muitos deputados federais, muitos deputados estaduais em vários estados, aqui em São Paulo ainda segue com muito prefeito, muito vereador. Eu acho que nós vamos ter uma noção melhor do futuro do PSDB quando a próxima gestão começar
a caminhar. E aí nós vamos começar a assistir algumas danças da cadeira aí, né? E prefeitos trocando de partido e tal. Eu acho que isso pode vir a acontecer, até porque é natural alguns irem para o partido, por exemplo, do governador ou do vice, enfim. À medida que isso for acontecendo e a próxima eleição para prefeito e vereador estiver se aproximando, eu acho que nós vamos entender melhor a verdadeira, a nova verdadeira composição dos partidos. Não diria nem raiz, né? Mas quem tem raiz, né? No partido, as raízes, né? Exato. Não é? Exatamente, porque a base verdadeira dos partidos, ela está nos municípios, verdade, né? É verdade. Então, e os prefeitos se mantiveram no PSDB, em que pese todo o assédio que teve entre esse primeiro e segundo turno. Vários partidos assediaram vários prefeitos, que eu mesmo aqui, outros que eu conversei, naturalmente, partidos que saíram mais fortalecidos dessa eleição. Então eu acho que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Perfeito. Prefeito, seu destaque de saúde, o senhor tem alguns destaques para fazer? Olha, tem aqui, ó, eu tenho a minha pauta, eu falo pro pessoal, façam uma pauta para eu não seguir. Tá. Porque geralmente... Então não siga, fale um destaque legal que eu vou te falar de duas coisas que me alegraram bastante, né, nessa semana aqui. A primeira foi que a gente fez uma comemoração aqui ao Dia da Merendeira. Opa. E primeira vez na história aqui que elas foram homenageadas. E a gente sabe, né, do tamanho da importância da merendeira para uma cidade que nem a nossa. Tantas crianças que vão para a escola e fazem a principal refeição do dia na escola, na creche, e as nossas merendeiras trabalham com tanto amor, com tanto empenho e põem tanto amor ali na comida das crianças. Então eu acho que essa valorização das nossas merendeiras, que nunca existiu, foi muito importante. E confesso para você que foi na segunda-feira. Eu estava passando um dia muito complicado aqui, um dia de vários problemas recorrentes aqui na prefeitura, e eu desci para acompanhar o evento das merendeiras e foi assim sensacional. Eu tô achando até que o seguinte, o senhor, né, pelo vídeo dando para ver, o senhor deve estar comendo comida de merendeira, né? Porque está engordando, né, prefeito? Eu tô forte, aqui eu acabei de voltar da academia, então eu tô forte aqui. Tá bom. O senhor foi no evento das merendeiras, isso é impossível. Bem alimentado. Bem alimentado. E o outro destaque? E o outro da alegria que eu tô de poder acompanhar o crescimento do nosso hospital. A obra tá a plenos pulmões e cada dia que eu vou lá e vejo, tá mais bonito o nosso hospital. Então, se Deus quiser, logo, logo aí, a gente vai ter essa inauguração dessa obra tão importante para a nossa cidade, que vai revolucionar a história da saúde pública do nosso município. Muito bem, prefeito. Obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. E a gente volta a se falar. Um grande abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem, falamos com o prefeito de Salto de Pirapora, Matheus Marum.